Vamos falar hoje a respeito do alcoolismo, considerado talvez um dos maiores, se não o maior problema de saúde pública, não só no Brasil, como em muitos países. Alguns, particularmente de forma grave, como o caso da Rússia, em que fala-se em mais de 50% de alcoólatras devido ao clima e à utilização do álcool especificamente naquele país, no caso na Rússia, e alguns países vizinhos. Mas nós vamos falar especificamente do alcoolismo no Brasil, que é talvez um dos mais graves problemas de saúde pública. Bom, o álcool é uma droga que produz efeitos euforizantes, efeitos relaxantes, e é uma droga liberada praticamente em todos os países, com exceção de alguns países do Oriente Médio, alguns países muçulmanos, onde o álcool é proibido. Nos demais países, o álcool é liberado. Liberado para maiores de 18 anos, também na maioria dos países, liberado para maiores de 18 anos. E desde as mais remotas eras, o álcool é utilizado pelo ser humano, né? Na Bíblia consta que Noé foi o primeiro alcoólatra da história, mas nós vemos a produção de álcool na Grécia Antiga, no Egito, na Babilônia. Então o álcool acompanha o homem desde o início da história da humanidade. E de que forma hoje o álcool se apresenta na nossa sociedade? Bom, ele se apresenta primeiro na forma de fermentados e destilados. Os fermentados têm uma dosagem alcoólica menor, os fermentados, e os destilados uma dosagem alcoólica maior. Mais ou menos assim, a cerveja apresenta de 5 a 6% de teor alcoólico. O vinho, dependendo do vinho, pode ter 10%, 8%, 12%, dependendo do vinho. O vinho do Porto, por ser misturado com a bagaceira, ele tem um índice maior. E os destilados apresentam de 26%, 27% até a 40%, eventualmente, dependendo do tipo de bebida, de teor alcoólico. Então essas duas formas que o álcool se apresenta na nossa sociedade. E a forma como o indivíduo se relaciona com o álcool também varia, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Existe o alcoolismo social, conhecido aí por todo mundo, né, com essa palavra, mas nem todo mundo sabe exatamente o conceito de alcoolismo social. Alcoolismo social, ou o uso social do álcool, tirando a palavra alcoolismo, mas o uso social do álcool, é aquela utilização do álcool exclusivamente num evento social. A pessoa não usa o álcool normalmente, mas vai numa festa, e aí na festa tem um coquetel, e ele toma aquele coquetel, ou tem um champanhe no final do ano, num congraçamento de final do ano, e toma um cálice de champanhe. Isso é o alcoolismo social, né? Há pessoas que acham que o alcoolismo social é quando você bebe com mais pessoas. Não é isso, né? Se você bebe com mais pessoas, mas bebe todo dia, não é alcoolismo social. O alcoolismo social é exatamente isto. É uma particular ocasião onde o álcool aparece e a pessoa toma lá um pouco, e isso não representa nenhum problema de saúde, e é uma utilização, de certa forma, saudável do álcool, né? Há quem entenda que o uso do álcool, no caso especificamente do vinho, da forma como o italiano e os franceses, particularmente esses dois países, mas alguns outros países fazem esse tipo de uso do vinho com um copo, um pouco mais de um copo, praticamente em toda a refeição, poderia ser saudável nesta dosagem diária de um copo um pouco mais, não é? Há alguns estudos que parecem demonstrar que
esta utilização do vinho poderia ser até um protetor cardíaco e protetor para a questão circulatória. Mas é também um uso, de algum modo, um uso cultural, porque se faz isso na Itália, nós não temos costume de tomar um copo de vinho em toda a refeição. Aqui no Brasil nós não temos esse costume. E há alguns estudos que demonstram que uma utilização desta forma poderia ser até saudável. Bom, então isso abrange a utilização saudável do álcool. O próximo passo, já numa utilização um pouco mais intensa, um pouco mais séria, talvez um pouco mais grave do álcool, a segunda fase seria o uso já habitual do álcool. É a pessoa que usa habitualmente o álcool, por exemplo, toma todo dia, na hora do almoço, um chopp, 2 chopps, ou uma cerveja, pede a refeição e toma uma cerveja, ou à noite chega em casa, toma uma dose de uísque, ou toma um vinho, mas toma toda a noite e usa isso habitualmente. Em princípio, também, essa utilização não afeta de forma imediata a saúde da pessoa, nem o seu convívio social. Ela mantém seus vínculos adequadamente e faz essa utilização habitual do álcool. Enquanto for dentro desse contexto de uso habitual, também não há o que se considerar ainda um uso doentio ou patológico, embora já seja uma fase em que há riscos de que isto possa se agravar. Mas, ficando também nesse uso habitual, nesta quantidade, e não afetando o restante da vida da pessoa, também não dá para se considerar que isto seja um uso doentio ou patológico do álcool. A não ser que a pessoa tenha uma doença que a impeça de usar o álcool e, apesar disso, ela faça uso do álcool. Digamos o seguinte, que ela tenha aí uma gastrite e o álcool acaba dando problema gástrico, que ela tenha um problema de hipertensão, enfim. E aí continue fazendo uso do álcool, diabetes, porque o álcool também piora a glicemia, enfim. E aí ela faça o uso, e nesse caso estaria sendo patológico, não pelo uso habitual, mas por essa associação com essa doença que ela tem. Bom, aí, já no terceiro nível, nós já vamos entrar no nível já doentio do álcool, que é o uso abusivo do álcool. Aí já se começa a abusar do álcool. A quantidade bebida passa a ser uma quantidade maior do que aquela do usuário habitual. Já a pessoa usa até ficar num certo estado de embriaguez. Ela usa numa quantidade que já passa a ser uma quantidade que tem consequências sérias para a saúde. Uma quantidade que já pode, no decorrer de um certo tempo, pode causar uma cirrose hepática, ou pode dar um problema gástrico, ou pode dar um problema urinário, ou pode dar um problema circulatório, ou agravar problemas que já existem. E esta quantidade, de algum modo, vai afetar a pessoa. Isso já passa a ser um uso abusivo, um abuso. Você ultrapassa já o nível do uso habitual para o abuso do álcool. Então, a pessoa ela vai comer uma pizza e não toma 1 ou 2 chopps, ela toma 10 chopps. Isso é um uso abusivo, que já é uma quantidade que vai levar a um estado de embriaguez. E aí a pessoa já começa, no uso abusivo, a ter já alguns distúrbios de comportamento. Começa a perder o senso crítico nas reuniões, falar coisas sem mínimo critério, perde o senso de realidade e faz piadas de coisas que não devia fazer em horas inapropriadas, enfim. E, de algum modo, no uso abusivo, já começa a haver um comprometimento nas relações sociais. O uso abusivo, ele compromete organicamente a pessoa e compromete a pessoa nos seus vínculos sociais. Na medida em que esse uso abusivo vai aumentando, nós passamos para um uso já nocivo à saúde e ao convívio. A pessoa já começa a utilizar
durante o trabalho, né? Ela, no intervalo de almoço, ela já bebe uns 4, 5, 6 chopes. Quando ela volta para trabalhar, ela está alcoolizada, porque tomou aquela quantidade de álcool no almoço. Ou de manhã sai, interrompe o trabalho para beber. Então aí já começa o álcool a invadir o nível das relações profissionais da pessoa, e já começa a se tornar um alcoolismo mais grave, e que, a partir daí, vai evoluir para um alcoolismo crônico, que é este tipo de utilização, mas ao longo de muitos e muitos anos, e com seus efeitos crônicos, como a cirrose hepática, como a corrosão da relação familiar, corrosão das relações sociais, das relações profissionais. O álcool, na medida em que ele é utilizado cronicamente e de uma forma abusiva, ele dá uma série de consequências, traz uma série de consequências à saúde física e traz uma série de consequências à saúde mental e aos relacionamentos sociais. Então ele abrange tanto a área física como a área psicológica, como o âmbito social da pessoa, na medida que ele vai se tornando abusivo e vai dominando a vontade da pessoa. Entre as consequências é a perda do senso crítico e, com isto, a perda da capacidade de se comportar adequadamente nas mais variadas situações. Então a pessoa passa a ter comportamentos estranhos, anômalos, e entra num quadro que tem o nome, a psiquiatria chama de prolixidade. É aquela conversa de bêbado que fala e não diz nada, e pega um detalhe e fica repetindo aquele mesmo detalhe várias vezes e não sai do lugar, né? A famosa, entre aspas, conversa de bêbado. Essa é a prolixidade, que é um dos sinais flagrantes do alcoolismo, este quadro de prolixidade. Com o avançar dessa utilização do álcool, pode-se chegar aos quadros demenciais alcoólicos. E aí, o início desses quadros demenciais geralmente abrange a área da memória. O fato da pessoa esquecer o que ela fez na noite anterior, quando ela estava alcoolizada. Ela já não se lembra o que fez, não é? E geralmente são acontecimentos muito graves para a vida da pessoa, que ela não se lembra, né? Mas há um apagão mesmo na memória da pessoa, ela não se recorda, é uma amnésia alcoólica, uma amnésia produzida pelo álcool. E isto já começa a apontar para uma gravidade na utilização do álcool. E esse quadro vai abrangendo mais áreas psíquicas da pessoa e vai entrando para o que se chama um quadro de demência alcoólica. A pessoa começa a se tornar desorientada, confusa, já não consegue conjuminar as ideias, e chega um momento em que um copo de cerveja é o suficiente para desencadear todo esse processo de confusão mental, dependendo da fase que ela está do alcoolismo. E aí tem algumas síndromes, por exemplo, a síndrome de Wernicke, que é uma síndrome produzida pelo álcool, ela cria uma situação que se chama de paramnésia. A pessoa, como ela não se lembra de fatos, ela preenche as lacunas inventando fatos que não existem, só para preencher a lacuna, para dar sequência no pensamento. E há também uma perda da memória de fixação. A pessoa te fala bom dia e depois de 2 minutos fala bom dia de novo, porque esqueceu que falou bom dia, não é? Ela esquece que acabou de entrar no consultório e pergunta o que está fazendo ali, e há uma perda dessa memória chamada memória imediata, a memória do momento, que é a memória de fixação, ela perde a essência do momento, e aí fica muito confuso, porque ela não sabe nem o que acabou de falar com você.
e é uma síndrome já um estado demencial muito grave produzido pelo álcool, entre tantos outros estados que o álcool produz. Isso estamos falando de consequências mentais. Consequências físicas, basicamente a cirrose hepática, que é uma doença corrosiva do fígado, que causa uma obstrução da veia porta, dando um quadro que chama hipertensão porta, que é o quadro que produz aquela ascite, que é a barriga d'água. Começa a haver acúmulo de água, como a veia porta está engurgitada, o líquido vai sendo drenado deste vaso e vai caindo pro espaço abdominal, e aí vai enchendo esse espaço, formando uma barriga globosa, que é a ascite, ou a barriga d'água. Esta mesma hipertensão portal, hipertensão porta, ela causa varizes no esôfago, varizes esofágicas, que, se romperem essas varizes, ela pode dar uma sufocação por rompimento de varizes no esôfago, né? É uma outra consequência gravíssima do alcoolismo crônico e da cirrose hepática. Como se livrar do vício do álcool? É possível? Sim, é possível. Primeiro, a pessoa ela tem que tentar ver se ela mesma, sozinha, sem ajuda de ninguém, percebendo o efeito deletério, ela tem que saber se ela consegue interromper o vício com a sua própria força de vontade, né? Caso ela não consiga, ela tem que procurar um profissional para ajudar. Hoje nós temos alguns medicamentos que auxiliam muito na parada do uso do álcool. Existem os aversivos alcoólicos, ou antietanol, que quando a pessoa toma, se ela ingerir álcool, ela tem uma reação de palpitação, o coração dispara, ela fica vermelha, é uma reação muito grave. E por isso a pessoa tem que saber que está tomando aquilo. Isso que algumas pessoas fazem de dar escondido, a esposa dá escondido esse tipo de medicamento para o marido, é muito sério, porque ele, não sabendo que está tomando aquilo, ele vai beber, e no que ele vai beber ele pode ter uma reação, inclusive, fatal. Então, a pessoa, ou o alcoólatra, no caso, tem de saber que ele vai tomar aquilo, tem de saber a consequência daquilo, né? E há uma indicação de que até ele fique um período internado, se dê uma colher de álcool para ele sentir a reação, já ali internado, qualquer coisa, se há um socorro imediato, mas só para ele perceber a reação e depois continua tomando, né? Mas, de qualquer modo, ele tem que estar consciente de que está tomando aquilo. E existe também a naltrexona, que não dá esse tipo de reação, mas tira o prazer de beber. Então o indivíduo começa a beber, ele não sente aquele efeito agradável que o álcool dá, que é lógico, se a pessoa bebe é porque ele tem um efeito euforizante, um efeito de relaxamento, um efeito agradável, porque senão não tomaria. E a naltrexona é um medicamento que faz com que se perca esse prazer. E perdendo o prazer, a pessoa já não tem mais tão forte esse impulso alcoólico, né? E associado a isto, pode-se fazer um tratamento antidepressivo e com tranquilizantes, para a pessoa não ter aquela abstinência, aquela falta que torna a pessoa muito ansiosa pela falta do álcool. Usam-se ansiolíticos, antidepressivos e algum desse tipo, ou um aversivo alcoólico ou a naltrexona, né? Com isto e um acompanhamento de preferência psicoterapêutico, acompanhando as angústias e a situação da pessoa, eu tenho obtido um resultado relativamente satisfatório no caso dos alcoolismos.